Ela rastejou para debaixo da mesa do motar, a tremer, implorando-lhe que não contasse. Segundos depois, o seu padrasto, um bilionário, invadiu o local com seguranças, exigindo-a de volta. O que os motards encontraram na sua mochila faria um império cair por terra. E a menina que veio à procura de abrigo tornou-se a única coisa que protegeriam a todo o custo. O café na caneca de Ricardo Rico. Caldeira ficou frio no momento em que ouviu a campainha da porta do café de estrada bater como um tiro. Não levantou a cabeça de imediato. Após 20 anos a liderar o clube de Motards Falcões de Aço, tinha aprendido a identificar problemas apenas pelo som. Não era o tilintar preguiçoso de um camionista cansado, nem o toque alegre de um cliente habitual. Era pânico. Pelo canto do olho, viu uma pequena sombra passar a correr pelo balcão. Demasiado rápida, demasiado baixa para ser um adulto. A figura movia-se como um animal caçado, tudo ângulos agudos e velocidade desesperada. Depois, ela estava debaixo da sua mesa. As botas de Rico tinham espaço suficiente entre elas e o chão, aos quadrados, para uma criança se espremer. Sentiu pequenos dedos agarrarem-lhe o tornozelo e o tornozelo, e uma voz, mal, um sussurro, tremeu para ele. Por favor, não lhe diga que estou aqui. Do outro lado da mesa, Marcos parou a meio de uma dentada no seu prego. Touro, o maior do grupo, endireitou-se no assento. Todos os 5 falcões na mesa ficaram imóveis, o seu riso morrendo no ar iluminado por neon. Rico baixou lentamente a mão para debaixo da mesa. Uma pequena palma pressionou a sua, gelada e a tremer. Calma, murmurou ele, alto o suficiente para a sua equipa, mas suave o suficiente para acalmar. Ninguém vai dizer nada e a ninguém. Foi então que os faróis varreram as janelas do café. Um Aston Martin preto, do tipo que custa mais do que a maioria das pessoas ganha em 5 anos, parou no parque de estacionamento com a precisão agressiva de um predador a encurralar a presa. O motor ronronou até o silêncio. 3 segundos depois, a porta abriu-se. Vasco Morgado não entrava nas salas. Ele tomava posse delas. Era alto, elegante, com têmporas prateadas que pareciam profissionalmente penteadas, mesmo àquela hora. 2 seguranças flanqueavam-no, auriculares visíveis, mãos pousadas perto da cintura. O café, que fervilhava de conversas noturnas, ficou em silêncio. Boa noite. A voz de Morgado era suave, o tipo de suavidade que vinha de salas de administração e jantares de campanha. Os seus olhos varreram a sala como faróis de busca. Procuro a minha filha, 10 anos, cabelo escuro, provavelmente assustada. Ela fugiu do nosso carro a alguns quilômetros. A empregada atrás do balcão, Sara, que servia ao grupo de Rico há uma década, limpou as mãos no avental. Não vi crianças por aqui esta noite, senhor. Enteada, corrigiu Morgado, tirando o telemóvel. Mostrou uma foto a Sara, depois acudiu a um casal, numa cabine no canto. Helena, ela está confusa. Não está bem. Preciso de a levar para casa em segurança. Debaixo da mesa, aqueles pequenos dedos apertaram a mão de Rico com mais força. Algo frio instalou-se no peito de Rico. Tinha visto mentirosos suficientes na vida para reconhecer um quando o ouvia. As palavras eram corretas, mas o tom estava errado. Demasiado controlado, demasiado ensaiado. O olhar de Morgado varreu em direção à mesa dos falcões. Rico deu um gole lento no seu café frio, encarando aqueles olhos calculistas, sem pestanejar. À sua volta, a sua equipe irradiava o tipo de calma que precede as tempestades. Touro estalou os nós dos dedos. Marcos recostou-se, braços cruzados sobre o seu colete dos falcões de aço. Vocês, rapazes, viram uma menina a passar por aqui?
Perguntou Morgado, aproximando-se. Estamos aqui há 1 hora, disse Rico calmamente. Vimos muito café. Crianças, não. Um dos seguranças sussurrou algo ao ouvido de Morgado. A mandíbula do bilionário apertou-se. Ela está doente, disse Morgado. E agora havia uma ponta de irritação sob o verniz. Ela tem uma condição médica. Sem a sua medicação, ela pode... Pode o quê? Interrompeu Touro. A sua voz, um murmúrio grave. Cair morta, mesmo à nossa frente. Os olhos de Vasco Morgado brilharam. Não aprecio o seu tom. E eu não aprecio engravatados a aparecerem no meu jantar, respondeu Touro. Rico levantou a mão, silenciando o amigo. Se virmos uma criança perdida, chamaremos as autoridades. Serve. O ar entre eles podia ter se incendiado. Morgado observou Rico por um longo momento. E Rico percebeu que estava a ser medido. Peso, ameaça, utilidade. Qualquer que fosse o cálculo que Morgado pouco estivesse a fazer, não deve ter gostado das probabilidades. Estarei no Hotel Palácio do Douro, disse Morgado finalmente, tirando um cartão de visita do bolso e pousando-o na mesa. Morgado Tecnologias. Quando a encontrarem, há uma recompensa de 10.000 euros. Virou-se para sair, depois parou. E cavalheiros, interferir nos direitos parentais é um crime grave. Eu detestaria que isto se tornasse complicado. A ameaça pairou no ar como fumo. Quando as luzes traseiras do Aston Martin finalmente desapareceram pela estrada nacional, o café soltou o ar que prendia. Rico empurrou uma cadeira para trás com cuidado e olhou para baixo. 2 olhos castanhos olhavam para ele a partir das sombras, arregalados, aterrorizados, mas também perspicazes. Olhos inteligentes, olhos que tinham visto demasiado. Ele foi-se embora, disse Rico calmamente. A menina não se mexeu. Anda cá para fora, pequena. Estás segura agora. Lentamente, como uma raposa a sair da sua toca, ela rastejou para fora. Os seus jeans estavam rasgados nos joelhos, a mochila cor-de-rosa coberta de pó. Não devia pesar mais do que 30 quilos, mas quando se levantou, não chorou. Apenas olhou para Rico com uma calma inquietante. Obrigada por mentir, disse ela. Os falcões trocaram olhares. Não foi mentira, disse Marcos, cuidadosamente. Nós não te vimos entrar. As botas do Rico estavam no caminho. Um pequeno sorriso puxou os seus lábios. Um sorriso demasiado sabichão para uma criança de 10 anos. O meu nome é Helena, disse ela. E o meu padrasto quer matar-me. Ela disse-o da mesma forma que outras crianças poderiam dizer que queriam gelado. Objetivamente, simplesmente. Verdade. Então, ela meteu a mão na mochila e tirou algo que gelou o sangue de Rico. Uma pena USB embrulhada numa fita cor-de-rosa com um pequeno bilhete preso. Na caligrafia de criança, lia-se. A mãe disse: se acontecer alguma coisa, dá isto a alguém corajoso. Lá fora, um trovão rolou pelo Alentejo. A tempestade estava a chegar, mas dentro daquele café de estrada, a olhar para a menina com o último desejo da sua mãe apertado nas mãos, Ricardo Caldeira percebeu que a verdadeira tempestade já tinha começado. Sara trouxe chocolate quente sem que lhe fosse pedido. Pousou à frente de Helena com uma ternura que apertou a garganta de Rico. A menina agarrou a caneca com as 2 mãos, mas não bebeu. Há quanto tempo estás a fugir? Perguntou Rico, deslizando para a cabine em frente a ela. Desde o funeral. A voz de Helena estava oca. Há 3 dias. O funeral da mãe. Os falcões puxaram as cadeiras para mais perto, formando um círculo protetor inconsciente. Lamento pela tua mãe, disse Rico.
e era sincero. Helena acenou a olhar para o chocolate. Ela ficou doente muito depressa. O médico disse que era o coração, mas... Ela fez uma pausa e algo sombrio cintilou no seu jovem rosto. O Vasco sorriu no funeral. Eu vi-o. Quando todos estavam a chorar, ele sorriu. Touro murmurou um palavrão. Foi aí que me lembrei do que a mãe me disse. Helena pegou na mochila, puxando-a para o colo como um escudo. Ela deu-me isto 2 semanas antes de morrer. Prometi escondê-lo. Ela levantou a pen USB novamente. À luz fluorescente do café, Rico podia ver um pequeno logótipo gravado no metal. Um V angular e nítido com padrões de placa de circuito. O garfo de Marcos bateu no seu prato. Isso é Morgado Tech, disse ele, a voz estranha. Todos os olhos se voltaram para ele. É a pen de encriptação de nível executivo del Stossides. Só os membros da administração as têm. Como sabes? Perguntou Touro. A mandíbula de Marcos moveu-se. Porque eu costumava trabalhar na divisão de engenharia de lá, antes de o Vasco comprar a empresa e a desmantelar. 300 de nós fomos despedidos num dia. Véspera de Natal, ele chamou-lhe racionalização operacional. Helena olhou para Marcos com reconhecimento súbito. Tu és o homem com a tatuagem do dragão. A mãe tinha a tua fotografia. A mesa ficou em silêncio. O quê? Marcos respirou fundo. No escritório dela, uma foto da velha que equipa, ela mantinha-a escondida na secretária. Os olhos de Helena eram demasiado demasiado tristes. Ela disse que o Vasco a obrigou a despedir boas pessoas. Chorou por isso. Disse que lamentava. A expressão de Marcos desmoronou-se por um momento antes de ele endurecer novamente. A tua mãe era Helena Morgado. Helena Park, corrigiu Helena calmamente. Ela nunca mudou o nome. O Vasco não gostava disso. Rico estudou a pen USB. Os seus instintos gritavam avisos. O que é que a tua mãe disse sobre isto? Ela disse que era um seguro. Helena mexeu na fita. Disse que se alguma coisa lhe acontecesse, estes ficheiros explicariam tudo. Fez-me memorizar uma palavra-passe, mas nunca me disse o que estava lá. E o Vasco sabe que tu a tens, disse Rico. Acho que sim. Ele revistou o meu quarto na noite a seguir ao funeral, rasgou os meus peluches, despejou os meus livros. Quando perguntei o que procurava, agarrou-me o braço. Ela levantou a manga, revelando hematomas em forma de dedos, escuros contra a pele pálida, e disse: Eu levei algo que lhe pertencia. Touro levantou-se tão depressa que a cadeira raspou no chão. Aquele filho da... A voz de Rico era de aço. Olhou para Helena. Foi quando fugiste. Ela acenou. Esperei até ele adormecer. Peguei no dinheiro de emergência que a mãe escondeu no meu armário. 60 euros. Estava ali a tentar chegar à minha tia, em Lagos, no Algarve, mas o carro dele encontrou-me numa estação de serviço. Corri para o campo e vi as vossas motas aqui. Miúda esperta, disse Pequeno, ironicamente o mais baixo dos falcões, com admiração. A minha mãe também era esperta. A voz de Helena falhou pela primeira vez. Ela ensinou-me o que fazer se alguma vez estivesse em perigo. Ela disse: Encontra pessoas com olhos bondosos. Tu tens olhos bondosos, senhor Caldeira. Rico tinha sido chamado de muitas coisas na sua vida. Bondoso não era geralmente uma delas. Olhou para a sua equipa. Touro, que tinha cumprido 2 missões no estrangeiro, e voltou quebrado até a Irmandade o remendar.
Marcos, que tinha perdido tudo quando as empresas decidiram que os lucros trimestrais importavam mais do que as pessoas. Pequeno, cuja irmã tinha sido traficada antes de a encontrarem. Serpente, que nunca falava sobre as cicatrizes nas costas. Todos eram coisas quebradas que aprenderam a ser perigosas quando precisavam. E agora, uma menina de 10 anos com hematomas e os segredos da sua mãe morta estava a pedir-lhes para serem perigosos mais uma vez. Devíamos chamar a polícia, disse Serpente, mas o seu tom sugeria que ele já sabia que ela não funcionaria. E dizer o quê? Respondeu Marcos. Que um bilionário está a me perseguir a sua enteada. Ele terá advogados lá numa hora, mostrará papéis de custódia, fazer-nos parecer sequestradores. Ele tem razão, disse Rico sombriamente. Dinheiro compra silêncio. Precisamos de saber o que está naquela pen antes de fazermos qualquer movimento. A cabeça de Helena estava a descair, a adrenalina finalmente a dar lugar à exaustão. Provavelmente esta bicha estava a funcionar apenas com o medo há 3 dias. Ouçam, disse Rico à sua equipa. Vamos mantê-la segura esta noite. Só esta noite. Amanhã decidimos o nosso próximo passo. E se ele voltar? Perguntou Touro. O sorriso de Rico era frio. Então, ele aprende por que é que as pessoas não se metem com os falcões de aço. Virou-se para Helena, a voz a suavizar. Podes dormir no escritório das traseiras. Não é chique, mas tem um sofá e um trinco na porta. Tudo bem? Helena olhou para cada um deles, estes homens rudes com o seu cabedal, cicatrizes e motas. E pela primeira vez, desde que rastejou para debaixo daquela mesa, ela sorriu verdadeiramente. Obrigada, sussurrou ela. Enquanto Saraugu a levava para as traseiras, Rico pegou na pen USB. Parecia mais pesada do que devia. Marcos inclinou-se. Seja o que for que esteja lá, assustou uma mulher moribunda o suficiente para o esconder. Sim, disse Rico, enfiando a pen no bolso. E vale a pena matar uma criança por isso. Lá fora, a tempestade finalmente rebentou. A chuva martelava o telhado do café como balas. Mas lá dentro, 5 motards fizeram uma promessa silenciosa à volta de uma chávena de café fria e um assento vazio. Acabavam de adotar uma guerra que não pediram. E não parariam até que aquela menina pudesse sorrir sem medo. A alvorada chegou suavemente através das janelas da sede do clube, pintando as motas cromadas em tons de âmbar e ouro. Helena acordou com o cheiro a café e o som de alguém a assassinar uma música de Zeca Afonso na cozinha. Sentou-se no sofá de couro gasto, momentaneamente confusa, antes de se lembrar que estava segura, por agora. A sede não se parecia em nada com a mansão estéril de Vasco. Ferramentas penduradas em painéis de pinos. Um alvo de dardos com o rosto de alguém colado nele. Ela não reconhecia o homem, mas ele tinha muitos dardos na testa. Fotos por todo o lado. Motards de braço dado. Fotos de formatura. Um fuzileiro naval em uniforme de gala. Uma menina a segurar um bolo de aniversário. Fotos de família. Bom dia, miúda. Touro surgiu da cozinha a carregar um prato empilhado com panquecas. Gostas de pepitas de chocolate? Helena acenou, de repente esfomeada. Não se lembrava da última refeição decente que tinha tido. Eles comeram juntos numa mesa de madeira, marcada por cicatrizes que provavelmente tinha visto 1000 jogos de pôquer. Touro não a vigiou, nem fez perguntas. Apenas se certificou de que o seu prato se mantinha cheio e o seu sumo de laranja se mantinha fresco. Após o pequeno almoço, Helena reparou nas manchas de graxa no chão de cimento. Tens coisas para limpar? Touro piscou os olhos. Não tens de o fazer. Quero ajudar, ela disse-o com firmeza. A mãe sempre disse, se alguém te dá abrigo, tu dás-lhe serviço. É uma questão de dignidade. Algo na expressão de Touro suavizou-se. A tua mãe parece que era alguém especial. Era.
Então Helena limpou. Varrer a volta das motas com precisão cuidadosa, organizou as ferramentas nos seus devidos lugares e até conseguiu persuadir o cão do clube, um pitbull com cicatrizes chamado Misericórdia, a sair de debaixo de uma bancada de trabalho. O cão tinha estado cauteloso ao início, mas Helena sentou-se no chão e esperou, a trautear a mesma canção de embalar que a sua mãe costumava cantar. Eventualmente, Misericórdia deitou a cabeça no colo de Helena. Bem, eu serei condenado, sussurrou pequeno da ombreira da porta. Aquele cão não confia em ninguém. Ela está assustada, disse Helena, simplesmente, a coçar atrás das orelhas de Misericórdia. Como eu. Coisas assustadas reconhecem-se. No escritório de Rico, o ambiente era mais sombrio. Tinha passado 2 horas a quebrar a encriptação da PEN. Mais fácil do que o esperado, como se Helena quisesse que fosse encontrada. A palavra passe que Helena forneceu era simples. Helena Flor 2015. O nome e o ano de nascimento da filha. O último ato de amor de uma mãe. Agora, ao olhar para o ecrã, Rico percebeu por que é que Helena tinha estado tão assustada. Santo Deus! Murmurou ele. Marcos levantou a cabeça do seu próprio computador, onde estava a cruzar registros públicos. O que é que encontraste? A mandíbula de Rico estava apertada. Tudo. Registros financeiros de 5 anos, empresas de fachada, caridades falsas, livros razão de pagamentos. Ele clicou nos ficheiros. Cada um pior do que o anterior. A Fundação Morgado Tecnologias, aquela que ganhou prêmios humanitários no ano passado. É uma fachada. 95% das doações vão diretamente para os bolsos do Vasco. As pessoas realmente acreditavam que ele estava a ajudar comunidades? Perguntou Serpente. Ele é bom nisso. Vê. Rico abriu um ficheiro de vídeo. Vasco Morgado apareceu no ecrã, engravatado e sorridente, a cortar uma fita num novo centro comunitário. Isto foi em Vila Franca de Xira, a 3 cidades de distância. Lembram-se de quando uma fábrica fechou? O rosto de Marcos empalideceu. Foi o encerramento voluntário da Morgado Tech após a revisão ambiental. Nada de voluntário. Rico abriu outro ficheiro. Ele forçou o encerramento através de subornos à Câmara Municipal. Comprou o terreno por nada. Vendeu-o a promotores por milhões. 30 famílias perderam o rendimento. O centro comunitário... Ele riu amargamente. Nunca abriu. É um armazém agora. Touro apareceu na ombreira da porta com um desenho de Helena na mão. Um desenho a lápis de cera de motas com asas. A sua expressão era assassina. Diz-me que encontraste algo que possamos usar. Melhor. Rico abriu uma folha de cálculo. Registros de exploração de trabalhadores. Helena documentou tudo. Horas extras não pagas. Violações de segurança. Despedimentos ilegais. Ela até tem gravações. Ele clicou em play. A voz de Vasco Morgado encheu a sala. Fria e clínica. Não me importa se são leais. A lealdade não aparece nos relatórios trimestrais. Cortem o peso morto. Se reclamarem, enterrem-nos em custas judiciais até se calarem ou morrerem à fome. A gravação continuou. Mais vozes, mais negócios, políticos a aceitar subornos. Inspetores a fazer vista grossa. Trabalhadores na lista negra por tentarem sindicalizar-se. Ela estava a construir um caso, disse Marcos, calmamente. Helena estava tendo de tentar derrubá-lo por dentro. E ele provavelmente matou-a por isso. Touro rosnou. Rico fechou os olhos.
As peças encaixavam perfeitamente. Uma mulher saudável a morrer subitamente de ataque cardíaco, precisamente quando estava a reunir provas contra o marido. Ele abriu outro ficheiro rotulado pessoal. Eram entradas do diário de Helena, escritas como cartas para a filha. Helena, minha flor, se estiveres a ler isto, lamento não ter conseguido proteger-te eu mesma. O teu padrasto é um homem perigoso. Fui tola em pensar que o podia mudar, que o podia fazer ver às pessoas que estás a magoar. Documentei tudo. A verdade tem de importar. Por favor, dá isto a alguém corajoso o suficiente para o combater. Amo-te sempre, mãe. A data era 2 semanas antes de ela morrer. Os punhos de Rico cerraram-se. Na sala principal, o riso de Helena ecoou enquanto pequeno lhe mostrava como polir cromo. Ela soava como uma criança normal pela primeira vez desde que a tinham conhecido. Touro, Marcos, Serpente e Pequeno reuniram-se na ombreira da porta do escritório. Todos tinham lido o suficiente, visto o suficiente. Ele destruiu a nossa cidade, disse Marcos calmamente. A minha família, o nosso povo. E ele ia matar aquela menina para encobrir tudo. Não ia, ele ainda o está a fazer, corrigiu Serpente. Ele não vai parar de procurar. Rico levantou-se, olhando para cada um dos seus irmãos. Podemos dar isto à Polícia Judiciária, à CMVM. Deixar o sistema tratar disto. Podemos? Desafiou Touro. Quantos juízes achas que ele é dono? Quantos policiais? Olha para aqueles ficheiros. Ele tem deputados no bolso. Silêncio, disse Rico lentamente. Ou tratamos disto nós mesmos, a moda antiga, não com punhos, mas com as próprias armas dele. Informação, reputação. Vamos demolir o seu império peça por peça até não restar nada atrás do qual ele se possa esconder. Isso não é só proteger a Helena, disse Pequeno. Isso é ir para a guerra. É. Rico olhou em direção à sala principal, onde uma menina estava a aprender a confiar novamente. Mãos no ar. Quem está dentro? 5 mãos se levantaram, sem hesitar. Então, vamos andar, disse Rico. Por Helena. Por cada trabalhador que ele esmagou. E pela miúda que merece um mundo onde os monstros não ganham. Lá fora, o sol da manhã reluziu no cromo. Os falcões de aço acabavam de declarar guerra a um bilionário e iam ganhar. O plano foi montado à volta de café, de camionista e Wi-Fi roubado. O Vasco tem 3 pontos fracos, explicou Rico, espalhando papéis pela mesa do restaurante Mãe Zélia. Relações públicas, logística e investidores de longa data. Atacamos os 3 simultaneamente. Mãe Zélia, uma mulher de cabelo prateado que alimentava motards e fora da lei há 30 anos, voltou a encher as suas canecas. Se precisarem de alguma coisa, peçam, rapazes. Aquela menina tem um lar aqui enquanto precisar. Numa cabine no canto, Helena praticava sua caligrafia com lápis de cera. A cabeça de Misericórdia pousada nos seus pés. Ela estava com eles há 3 dias e a cor estava finalmente a regressar às suas bochechas. Marcos, ainda tens contatos no sindicato de transportes? Perguntou Rico. Sim. O meu primo gere uma frota a partir de Lisboa. Marcos sorriu. A Morgado usa contratantes independentes para enviar os seus produtos ecológicos. Ele não me reconhecerá com barba e um boné de camionista. Bom, contrata-te. Documenta tudo. Quero fotos do que está realmente nesses caminhões. Rico virou-se para a Serpente. Eras da construção antes do clube. 10 anos. Sei manejar um martelo e manter a boca fechada. O Vasco está a construir uma nova instalação fora de Setúbal. As reclamações dos trabalhadores
já estão a acumular-se. Salários não pagos. Sem equipamento de segurança. Entra nessa equipa. Grava tudo. Touro estalou os nós dos dedos. E eu? Ficas aqui. Tu e o pequeno são a proteção primária da Helena. O tom de Rico não deixou margem para discussão. Se o Vasco nos rastrear até aqui, vocês são o muro. Touro acenou, satisfeito com a sua tarefa. E tu? Perguntou o pequeno a Rico. Rico sorriu friamente. Eu vou caçar. O Vasco tem uma equipa de RP que transforma qualquer história. É hora de lhes dar algo que eles não consigam transformar. 2 semanas depois, as fissuras começaram a aparecer. Marcos, agora a usar uma barba espessa e a dar pelo nome de Miguel, estava a transportar o seu 3º carregamento para o Morgado Logística. O manifesto dizia painéis solares reciclados. O que estava realmente no caminhão fê-lo sentir-se doente. Ele parou numa área de descanso e ligou a Rico usando um telemóvel descartável. Não vais acreditar, disse Marcos. Os painéis ecológicos são imitações baratas feitas em oficinas de trabalho forçado. Metade nem funciona. Ele está a despejar lixo eletrônico real em aterros sanitários e a reivindicar créditos fiscais por reciclagem. Consegues provar, irmão? Tenho fotos, manifestos de envio e um supervisor que acabou de me dizer para manter a boca fechada se quisesse continuar a receber. A voz de Marcos endureceu. A mais. Os trabalhadores, nos cais de descarga, a receberem 6 euros por hora. Por fora. Sem benefícios, sem proteção. Principalmente imigrantes, demasiado assustados para reclamar. Envia tudo para a pasta encriptada. Bom trabalho. A 3 regiões de distância, Serpente estava a documentar algo ainda pior. O local de construção de Setúbal era um desastre à espera de acontecer. Sem escoramento. Trabalho elétrico feito por trabalhadores não qualificados. Inspeções de segurança claramente fabricadas. Serpente reconheceu a assinatura do inspetor nos ficheiros de Helena. O homem estava na folha de pagamentos de Vasco. Ei, novato! Gritou o capataz para Serpente. Para de andar por aí. Aquelas vigas de suporte não se vão instalar sozinhas. Serpente te olhou para as vigas. Aço de qualidade inferior. Óbvio, até para o seu olho. Isto não está em conformidade com o código. Código? O capataz riu. Estamos 3 semanas atrasados. O senhor Vasco não paga horas extras. Por isso usamos o que temos. Tens algum problema com isso? Há 50 gajos à espera do teu trabalho. Serpente não argumentou. Apenas se certificou de que a sua câmara corporal capturava tudo. Nessa noite, uma denúncia anônima chegou ao inspetor municipal de construção, aquele que não estava comprado. Pela manhã, o local foi encerrado, aguardando investigação. Enquanto isso, Rico estava a jogar um jogo diferente. Tinha passado 2 semanas a fazer amizade com o diretor de RP da Morgado Tecnologias num ginásio no centro de Lisboa. O tipo, Rui, com os seus batidos de proteína e a necessidade desesperada de validação, adorava falar sobre os seus clientes importantes. O Vasco é um gênio, disse Rui a levantar pesos que mal conseguia aguentar. Temos ele alinhado para o prêmio de CEO humanitário no próximo mês. Grande cobertura mediática. Parece impressionante, disse Rico a dar-lhe apoio. O que é que ele fez para o merecer? A Fundação Morgado Tecnologias. Posicionamo-lo como esta figura de Robin dos Bosques que tira da sua própria fortuna para ajudar comunidades em dificuldades. Rui grunhiu durante outra repetição. Entre nós, o trabalho de caridade real é mínimo, mas a percepção é a realidade, sabes? Rico sorriu. A percepção é a realidade. Gosto disso.
2 dias depois, um jornalista de investigação recebeu um pacote anônimo. Registros financeiros que mostravam que a Fundação Morgado era um jogo de fachada, com análises detalhadas de para onde o dinheiro realmente ia. Não para comunidades, não para trabalhadores, mas diretamente para contas offshore. O artigo tornou-se viral em poucas horas. Herói humanitário ou fraude corporativa? Por dentro da fraude de caridade da Morgado Tecnologias. No Mãe Zélia, Helena estava a criar algo precioso. Ela tinha tomado posse de uma cabine no canto, espalhando papéis cobertos pela sua caligrafia cuidadosa. Notas para Rico e os outros, entregues pela Mãe Zélia sempre que eles faziam um check-in. Querido Sr. Caldeira, por favor, esteja seguro hoje. A Mãe Zélia ensinou-me a fazer panquecas. Fiz extra para quando voltar. Com amor, Helena. Querido Marcos, a Misericórdia aprendeu um truque novo. Ela consegue apertar a mão. Achas que os caminhões do teu primo têm cães? Os cães tornam tudo melhor. Mantém-te escondido, Helena. Querido Touro, obrigada por me ensinares a jogar xadrez. Pratiquei com o pequeno e quase ganhei. Disseste que as pessoas espertas ganham guerras, não as pessoas fortes. Espero ser esperta o suficiente para ajudar. Com amor, Helena. Touro guardava todas as notas no bolso do colete, lendo-as quando pensava que ninguém estava a ver. Pequeno apanhou-o uma vez a sorrir. A ficar mole, velhote. Cala-te, resmungou Touro. Mas ele estava-se a sorrir. A verdade é que Helena se tinha tornado algo que nenhum deles esperava. Esperança. Sempre que queriam desistir, afastar-se do perigo, pensavam nela e a praticar a caligrafia, a alimentar misericórdia com restos por baixo da mesa, a rir das piadas péssimas de pequeno. Ela lembrava-lhes que aquilo pelo qual lutavam não era apenas vingança. Era a ideia radical de que os inocentes merecem proteção, de que os monstros devem enfrentar consequências, de que uma menina deve crescer sem medo. No seu escritório, no penthouse, Vasco Morgado olhava para os alertas de notícias a inundar o seu telemóvel. Preços das ações a cair, investidores a solicitar reuniões, jornalistas a fazer perguntas desconfortáveis, locais de construção encerrados, contratos de envio cancelados. O seu império, tão cuidadosamente construído, estava a desenvolver fissuras. E algures lá fora, a sua enteada ainda estava viva. Ainda se assegurar a prova que o podia destruir completamente. Ele pressionou o intercomunicador. Chama-me o Garcia. Garcia, o seu chefe de segurança, ex-militar, sem consciência, apareceu em minutos. Encontra sua menina, disse Morgado calmamente. Não me importa o custo. Encontra e elimina qualquer pessoa que a esteja a proteger. A caçada estava hoje a aumentar, mas a resistência também. O primeiro esconderijo ardeu numa terça-feira. Era uma velha quinta a 20 quilômetros de Sintra, propriedade de um falcão reformado chamado Genies. Helena estava lá apenas às 6 horas, quando o Touro avistou os SUVs pretos a subirem pela estrada de terra. Mexam-se, agora! Touro pegou em Helena como se ela não pesasse nada. Misericórdia ladrava aos seus calcanhares. Pequeno já estava a ligar a mota nas traseiras. Eles escaparam pela porta da cozinha segundos antes de os homens de Garcia arrombarem a da frente. Touro ouviu o estrondo da madeira a estilhaçar-se. A mota de Pequeno rugiu pelo mato. Helena apertada entre eles, os seus pequenos braços enrolados firmemente na cintura de Touro. Atrás deles, as chamas consumiam a quinta. A mensagem de Vasco era clara. Nenhum abrigo estaria seguro. Rico recebeu a chamada enquanto monitorizava uma vigilância no porto.
O seu sangue gelou. Encontraram-na. A voz de Touro estava tensa. Estamos a ir para o local de backup na Serra da Estrela. Patrão, eles já não estão a tentar apanhá-la. Tentaram queimar-nos vivos. Mantém-te em movimento. Estou a ir para aí. Mas as mãos de Rico tremiam quando ele terminou a chamada. O jogo tinha mudado. Vasco não estava mais apenas a proteger os seus segredos. Estava-o a caçar com intenção letal. As 3 semanas seguintes tornaram-se um borrão de movimento. Helena aprendeu a dormir em veículos em movimento, a fazer a mala em 30 segundos, a nunca perguntar quanto tempo faltava. Ficou mais magra, mais calada, a faísca nos seus olhos a esmorecer com cada fuga por pouco. Eles mudaram-na entre 12 locais diferentes, áreas de serviços solidárias, sedes de clubes, de motards, espalhadas por 3 regiões, uma cave de igreja antiga, onde o pároco não fazia perguntas. De cada vez, eles ficavam à frente das equipas de segurança de Vasco por horas, por vezes apenas minutos. Em Setúbal, Serpente mal escapou a um confronto quando 2 dos homens de Garcia apareceram a perguntar aos trabalhadores da construção sobre atividade suspeita. Ele foi forçado a abandonar a sua cobertura por completo, a fugir numa moto emprestada com o seu equipamento de documentação. O trabalho de camionista de Marcos terminou quando Vasco começou a fazer verificações de antecedentes em todos os motoristas contratados. Alguém os tinha avisado. Ele conseguiu despejar o seu carregamento final de provas no escritório de um jornalista antes de desaparecer de volta para a rede dos falcões. Os muros estavam a fechar-se. Os preços das ações contavam a história que Vasco não queria que ninguém lesse. A Morgado Tecnologias tinha caído 37% em 3 semanas. Grandes investidores exigiam reuniões de emergência. O prêmio Itaú humanitário tinha sido adiado indefinidamente. Cada ciclo de notícias trazia novas alegações: violações laborais, fraude ambiental, desvio de caridade. No seu escritório, Vasco estava à janela, a ver as luzes da cidade do Porto esbaterem-se lá embaixo. O seu reflexo parecia abatido. Tinha parado de dormir corretamente, sobrevivendo à base de comprimidos e fúria. Ela é apenas uma criança, o seu advogado tinha dito durante a última reunião. Deixa pra lá, Vasco. Assume o golpe. Reestrutura. Segue em frente. Mas Vasco não conseguia deixar pra lá porque já não se tratava do dinheiro. Tratava-se de controlo. Do fato de que uma menina de 10 anos e um gangue de motards estavam a desmantelar tudo o que ele tinha construído. Helena tinha feito isto. Mesmo do túmulo, a sua esposa fraca e sentimental estava a destruí-lo. Ela transformou a filha numa arma e colocou-a nas mãos de criminosos. Senhor, Garcia apareceu na ombreira da porta. Rastreamo-los até ao Alentejo, um pequeno café chamado Mãe Zélia. O nosso informador diz que a menina foi vista lá várias vezes. O sorriso de Vasco era gélido. Então, vamos acabar com isto esta noite. No Mãe Zélia, Helena estava no escritório das traseiras a desenhar com lápis de cera gastos até aos tocos. Tinha desenhado a mesma imagem 12 vezes agora. Uma menina numa mota com asas a voar para longe de um edifício escuro que parecia uma prisão. Rico encontrou-a lá, os seus pequenos ombros curvados pelo esgotamento. Olá, miúda. Ele sentou-se cuidadosamente, a velha cadeira a ranger. Estás bem? Helena não levantou a cabeça. Vamos embora novamente em breve? Provavelmente. Estamos a trabalhar em algo mais permanente, mas não tens de mentir. A voz dela estava firme, demasiado firme. Eu sei que estamos a ficar sem sítios para nos escondermos. Ouvi o Touro a falar com o pequeno. Eles estão cada vez mais perto de cada vez. O peito de Rico apertou-se.
Ela era demasiado jovem para carregar este peso, mas tinha sido forçada a crescer depressa. Helena, olha para mim. Ela olhou, e ele viu. O medo que ela tinha listado, ela esconder atrás da sua educação e prestatividade. O terror de uma criança que sabia que a morte a assombrava. Tu tens mais coragem do que a maioria dos homens que conheci, disse Rico calmamente. Homens adultos que viram guerra e violência. Tu tens 10 anos e tens sido mais corajosa do que todos eles. Os olhos de Helena encheram-se de lágrimas. Não me sinto corajosa. Sinto-me assustada o tempo todo. Tenho saudades da minha mãe. Quero que isto acabe. Eu sei, querida. Eu sei. Por que é que estão a fazer isto? A pergunta saiu pequena, quebrada. Vocês não me conhecem. Eu não sou ninguém especial. Podiam simplesmente dar-me à polícia e voltar à vossa vida normal. Rico estendeu a mão, levantando-lhe suavemente o queixo. Queres saber a verdade? Porque és mais simpática do que a maioria dos adultos que conheci. Porque nos agradeceste por mentirmos ao teu padrasto. Porque limpas sedes de clube e escreves notas e ensinaste a misericórdia a confiar novamente. A sua voz ficou rouca. Porque se não conseguirmos proteger uma criança boa de um monstro, então o que raio estamos a fazer neste planeta? Uma lágrima rolou pela bochecha de Helena. Tu dizes a sério. Cada palavra. Ela atirou-se para ele, os braços a envolverem-lhe o pescoço num abraço feroz. Rico abraçou-a enquanto ela chorava. Choram de verdade, pela primeira vez desde aquela noite no café. Vamos ganhar isto, prometeu ele no seu cabelo. Juro-te, Helena, que vais ser livre. Ela acenou contra o seu peito, querendo desesperadamente acreditar nele. No café principal, o telefone de Mãe Zélia tocou. Ela atendeu, ouviu e o seu rosto empalideceu. Rico! Ela irrompeu pelo escritório. Era o meu sobrinho na esquadra da GNR. SUVs pretos acabaram de entrar na cidade. 8 deles. Estão a fazer perguntas, a mostrar fotos da Helena. Rico levantou-se num instante. Quanto tempo? 10 minutos, talvez menos. O rosto de Helena ficou branco, mas ela não gritou. Apenas agarrou a mochila, sempre feita, sempre pronta, e pegou na mão de Rico. Estou pronta, sussurrou ela. Lá fora, os motores rugiram para a vida. Os falcões de aço montaram as suas motas em formação, misericórdia a saltar no sidecar de touro. Mas desta vez, eles não estavam a fugir. Desta vez, Rico tinha um plano. Todos se lembram da sua parte? Perguntou ele pelo rádio. Confirmações ecoaram de volta. Então, vamos acabar com isto de uma forma ou de outra. Esta noite, terminamos. Enquanto os faróis apareciam no horizonte, os falcões cavalgaram em direção ao confronto para o qual se tinham estado a preparar. A guerra estava prestes a chegar à sua batalha final. Os SUVs cercaram o café Mãe Zélia como lobos a rodear a presa. Garcia saiu primeiro, flanqueado por 8 homens em equipamento tático. Através das janelas do café, ele podia ver os Mottards lá dentro, sentados calmamente às suas mesas. Demasiado calmamente. Algo parecia errado. Espalhem-se, ordenou Garcia. Lembrem-se, precisamos da menina viva, mas os Mottards são dispensáveis. Os seus homens moveram-se para a sua posição. Garcia aproximou-se da porta da frente, a mão pousada na sua arma escondida. A campainha tocou quando ele entrou. 5 Mottards sentados ao balcão, as chávenas de café a fumegar. O grande touro nem sequer se virou. Posso ajudar? Perguntou Mãe Zélia, a voz seca. Estamos à procura de alguém, disse Garcia. Uma menina, 10 anos. Temos informação fiável. Ela esteve aqui. Muita gente passa por aqui, respondeu Mãe Zélia. Não me lembro de todas as crianças. A mandíbula de Garcia apertou-se.
Ele acenou para o seu homem que se espalhou, verificando as cabines e as salas das traseiras. Ricardo Caldeira estava sentado na mesa do canto, completamente relaxado, a ler um jornal como se tivesse todo o tempo do mundo. Estás a cometer um erro, disse Garcia diretamente a Rico. Interferir em assuntos de família. O Sr. Vasco só quer a filha de volta em segurança. Rico levantou a cabeça, sorriu. Diz-me uma coisa. A família costuma enviar equipas táticas para recuperar crianças perdidas. Onde é que ela está? Quem? Garcia moveu-se mais depressa do que o esperado, batendo com a mão na mesa de Rico. Não brinques comigo. Sabemos que ela esteve aqui. Temos testemunhas, fotos. Tem andado assim a movê-la durante semanas. Parece exaustivo, disse Rico suavemente. Queres café? Foi então que Garcia reparou. Cada motar, no café, estava a verificar os seus relógios. Sincronizados. O quê? 3, 2, 1. Touro fez a contagem decrescente. A 300 quilômetros de distância, no centro do porto, Vasco Morgado estava num pódio no grande salão de baile do Hotel Palácio do Douro. 250 pessoas enchiam a sala. Investidores, jornalistas, políticos, líderes empresariais. Esta gala deveria ser a sua redenção, uma noite a celebrar o compromisso da Morgado com a inovação sustentável e a anunciar uma nova grande iniciativa de caridade. A sua equipa de RP tinha passado semanas a organizá-la. Obrigado a todos por terem vindo, disse Vasco, o seu sorriso ensaiado e perfeito. Esta noite representa não apenas o futuro da Morgado Tecnologias, mas a nossa promessa também. As luzes diminuíram. O enorme ecrã de apresentação atrás dele piscou. Vasco franziu a testa, virando-se. Dificuldades técnicas, disse ele suavemente. Apenas um momento, mas o ecrã não ficou escuro. Em vez disso, acendeu-se com um vídeo. Helena Park, Morgado, apareceu no ecrã, sentada no seu escritório em casa. O carimbo de data, hora, lia-se. 2 semanas antes da sua morte. A sua voz gravada encheu o salão de baile. O meu nome é Helena Park. E estou a fazer este vídeo porque acredito que o meu marido, Vasco Morgado, me vai matar. A sala irrompeu em gaspes. O rosto de Vasco ficou pálido. Desliguem isso! Alguém desligue isso! Mas o sistema AV tinha sido completamente hackeado. O ecrã passou para documentos financeiros, folhas de cálculo, transferências bancárias, todas as provas cuidadosamente documentadas de Helena a rolarem, enquanto a sua voz continuava. Durante 3 anos, vi o meu marido destruir vidas por lucro. A Fundação Morgado é uma fraude. 95% das doações de caridade são canalizadas para contas offshore. Os produtos sustentáveis são fabricados em campos de trabalho ilegal. Imagens apareceram. Fotos granuladas de instalações de armazéns onde trabalhadores, incluindo crianças, montavam eletrônicos em condições perigosas. Carimbos de data, hora, locais, manifestos de envio. Tudo meticulosamente documentado. Vasco subornou inspetores, silenciou denunciantes e destruiu comunidades para ganhos trimestrais. Tentei deixá-lo. Tentei expô-lo legalmente, mas ele tem demasiado poder, demasiadas pessoas no seu bolso. O vídeo passou para gravações de áudio. A própria voz de Vasco tocou nos altifalantes. Não me importo com regulamentos de segurança. Importo-me com margens. Se os trabalhadores morrerem, resolvemos discretamente. É mais barato do que a conformidade. Outra voz. Um político. A inspeção mostrará o que precisas que mostre, Vasco. Apenas certifica-te de que a doação seja liquidada antes. Mais gravações, mais provas.
uma avalanche em cascata de corrupção, fraude, exploração laboral, crimes ambientais. Então, a voz de Ricardo Caldeira assumiu o áudio, calma e inabalável. Vasco Morgado, construíste um império nas costas de pessoas quebradas, esmagaste famílias, destruíste cidades, e quando a tua própria suposta esposa tentou parar-te, tu a assassinaste. Roubaste viúvas, exploraste crianças, encurralaste a tua própria enteada em medo. O ecrã mostrou o braço magoado de Helena, fotografado no café. Depois, filmagens da Quinta Queimada. Provas da perseguição de Garcia. As pessoas que pisaste estão a recuperar o seu caminho. Isto acaba agora. No salão de baile, o caos irrompeu. Investidores correram para as saídas. Jornalistas, freneticamente, a escrever nos telemóveis. Fotografia com flash explodiu quando as câmaras de notícias capturaram a expressão de Vasco. Choque, raiva e algo que parecia medo. Isto é fabricado, gritou Vasco. Mentiras! Tudo isto! Mas um investigador da CMVM na multidão já estava lá a fazer chamadas. Um agente da Polícia Judiciária estava a solicitar reforços. O comandante da PSP do Porto, que tinha estado na gala como convidado, estava a avançar em direção ao palco com algemas prontas. A apresentação terminou com uma única mensagem em texto branco, sobre preto. O caminho pertence aos honestos. No Mãe Zélia, o telefone de Garcia explodiu com notificações. Ele leu os alertas, o seu rosto a passar de zangado a pálido. Acabou, disse Rico, levantando-se. Pela manhã, o teu patrão estará falido, desgraçado e provavelmente sob acusação. A menina que estavas a caçar, ela está algures segura. Algures onde nunca vais encontrar. Tu não percebes o que fizeste, disse Garcia. Oh, eu percebo perfeitamente. O sorriso de Rico era afiado. Nós destruímos um monstro. Agora a questão é, trabalhas por um salário ou por uma causa? Porque esse salário acabou de se evaporar. Garcia olhou para os seus homens, depois para o seu telefone. Mais alertas. As ações da Morgado suspensas de negociação. Membros do conselho a demitirem-se. Investigações criminais anunciadas. Contas bancárias congeladas. Ele tinha estado em guerras fio suficientes para saber quando uma batalha estava perdida. Recuem, disse ele à sua equipa calmamente. Enquanto os SUVs se afastavam, Toro deu um tapa no ombro de Rico. Onde é que ela está, de verdade? Rico sorriu. Exatamente onde ele disse, segura. Numa pequena cabana, na Serra da Estrela, Helena estava sentada entre Marcos e Serpente a ver a cobertura noticiosa numa televisão antiga. Ela viu Vasco a ser levado por agentes federais. Viu manifestantes em frente à sede da Morgado. Viu o rosto da sua mãe no ecrã enquanto os jornalistas chamavam Helena Park de heroína e denunciante. A tua mãe fez bem, disse Marcos, gentilmente. Helena acenou, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Não de tristeza desta vez, de alívio. Posso ir para casa agora? Sussurrou ela. Sim, miúda, disse Serpente. Vamos levar-te para casa. O império tinha caído. A menina estava livre. 6 semanas após a prisão de Vasco Morgado, a sede dos Falcões de Aço parecia diferente. A luz do sol entrava pelas novas janelas. As antigas estavam rachadas há anos. Tinta fresca cobria as paredes, escolhida por um comitê. Laranja, pôr do sol, do Alentejo, porque Helena disse que parecia quente. Ao longo de uma parede inteira, cuidadosamente presas e emolduradas, pendiam dezenas de desenhos a lápis de cera. Motas com asas,
anjos a conduzir shoppers, uma menina a dar as mãos a 5 motards, todos eles sorridentes. No canto, Misericórdia dormitava numa nova cama para cão que dizia Rainha em letras brilhantes. Tens a certeza disto? Perguntou Touro a ver Rico a trabalhar na garagem. Rico não levantou a cabeça da sua soldadura. Faíscas voaram enquanto ele fixava a peça final. Prometi-lhe, não prometi? O que ele estava para construir fez Touro sorrir apesar de si mesmo. Uma mota em miniatura construída à medida de Helena. O quadro foi pintado de prateado, não cromo, mas perto o suficiente, com pequenas chamas roxas ao longo dos lados, porque Helena disse que roxo era a cor favorita da mãe. Ela vai enlouquecer, disse Pequeno, a polir o pequeno guiador. Essa é a ideia. Rico recuou, examinando o seu trabalho. Não era apenas um brinquedo. O motor era real, embora limitado a velocidades seguras. A suspensão era de nível profissional. Cada parafuso tinha sido verificado 3 vezes, porque Helena merecia algo construído com amor. A porta da garagem abriu-se. Mãe Zélia estava lá com Helena, que tinha estado a ajudar a fazer o almoço, o que significava principalmente esnifar toucinho para a Misericórdia. Alguém aqui para vos ver, rapazes, anunciou Mãe Zélia, a piscar o olho. Helena entrou, congelou, e os seus olhos arregalaram-se impossivelmente. Isso é... A sua voz saiu num sussurro. Tudo teu, disse Rico. Se o quiseres. Ela aproximou-se da mota, como se ela pudesse desaparecer se movesse demasiado depressa. A sua pequena mão tocou no assento, traçou as chamas pintadas, tocou a pequena campainha presa ao guiador. É a coisa mais bonita que já vi, respirou ela. Lê ao lado, insistiu Marcos. Ao longo do depósito de combustível, num elegante script prateado, estavam 2 palavras. Asas de cromo. Estamos a dar-lhe o nome do teu desenho, explicou Rico. Aquele que fizeste na primeira semana. Lembras-te da mota com asas? Os olhos de Helena encheram-se de lágrimas, mas ela estava a sorrir. Posso mesmo conduzi-la? Esse é o plano. Mas primeiro... Touro levantou-lhe um pequeno capacete pintado à medida para combinar com a mota. Segurança em primeiro lugar. A tua mãe gostaria disso. Ela pegou no capacete com reverência, passando os dedos pelas chamas roxas. Por dentro, escritos em marcador permanente, estavam 5 assinaturas. Rico, Touro, Marcos, Serpente e Pequeno. Estaremos sempre a andar contigo, disse Pequeno rispidamente. Mesmo quando não estivermos lá. Helena abraçou o capacete contra o peito, depois surpreendeu-os a todos, atirando-se para Rico. Ele apanhou-a facilmente, esta menina que rastejou para debaixo da sua mesa, em terror, e agora estava a rir através de lágrimas de felicidade. Obrigada, sussurrou ela, por tudo. Tu mereceste, miúda. Tu salvaste-te a ti mesma. Nós só te ajudamos a correr mais depressa. O test drive aconteceu num sábado, com metade do capítulo dos Falcões a assistir. Helena usava o seu capacete, o seu casaco roxo e determinação. Rico andava ao lado dela, na sua própria mota, nunca a mais de 3 metros de distância. O seu pequeno motor ronronava, não rugia, mas cantava enquanto ela navegava pelo parque de estacionamento vazio. Quando completou com sucesso o seu primeiro círculo, os motards irromperam em aplausos. Outra vez! Gritou Helena, o seu sorriso visível mesmo através da viseira do capacete. Quero ir outra vez. Eles passaram 3 horas ali.
Helena passou a ficar mais confiante a cada passagem. No final, ela estava a cenar para o seu público, uma mão no guiador, completamente destemida. Touro limpou os olhos. Malditas alergias. Claro, velhote, gozou Serpente. Alergias. Mas todos sentiram o mesmo. A alegria de ver uma criança aterrorizada transformar-se numa criança risonha, livre, que merecia aquela felicidade. Nessa noite, à volta da mesa da sede, a conversa tornou-se séria. Temos 700 mil euros em doações, relatou Marcos, a percorrer o seu laptop. Pessoas de todo o país a enviar dinheiro depois de ouvirem a história da Helena. Eles querem ajudar. Ajudar o quê? Perguntou Helena, do seu lugar no sofá. A cabeça de misericórdia no seu colo. Rico olhou para ela pensativo. É isso que precisamos de descobrir. Temos recursos agora. Uma oportunidade de fazer algo que importe. O que é que achas que devemos fazer com eles? Helena ficou em silêncio por um momento, o seu jovem rosto sério. Há outras crianças, como eu. Crianças que estão assustadas, que não têm ninguém para as ajudar. Continua, encorajou Rico. Talvez possamos ajudá-las, dar-lhes um lugar seguro, ensinar-lhes coisas como me ensinaste. A sua voz ficou mais forte. A mãe sempre disse: a melhor maneira de honrar as pessoas que te ajudam é ajudar outras pessoas. Os motards trocaram olhares. Uma fundação, disse Marcos lentamente. Para crianças em risco, formação profissional, mentoria, abrigo de emergência. Apoio à educação, acrescentou Pequeno. Ajudá-las a terminar a escola, habilidades para a vida. Ensiná-las a se porem de pé, disse Touro. Fundação Asas de Cromo, disse Serpente. E todos ficaram em silêncio. Helena levantou a cabeça, os olhos a brilhar. A sério? Vão dar o nome da minha mota? O nome do teu sonho, corrigiu Rico. Asas significam liberdade. Cromo significa força. As crianças precisam de ambos. Dentro de uma semana, a papelada foi arquivada. A Fundação Asas de Cromo tornou-se oficial com uma declaração de missão escrita, em parte, por advogados e em parte por uma menina de 10 anos que sabia o que significava precisar de ser salva. Proporcionar asas àqueles que se esqueceram de que podem voar. Helena tornou-se a fundadora honorária, um título que ela levou a sério. Ela participava nas reuniões, ajudava-se a desenhar o logótipo, uma mota com asas de anjo, e insistia em entrevistar potenciais funcionários. Gosta de crianças? Perguntava ela, a escrutiná-los. E eu quero dizer, gosta mesmo delas, não apenas fingir por causa do trabalho. Os seus instintos eram apurados. Qualquer pessoa que a tratasse com condescendência era rejeitada de imediato. As notícias locais publicaram uma história. Denunciante de 10 anos lança fundação para ajudar jovens em risco. O repórter perguntou a Helena o que ela queria dizer a outras crianças assustadas lá fora. Helena olhou diretamente para a câmera, sem medo nos olhos. Encontrem alguém com olhos bondosos, disse ela. E não desistam. Vocês são mais fortes do que pensam. 2 meses depois do lançamento da Asas de Cromo, eles ajudaram a primeira criança, um adolescente que tinha saído do sistema de acolhimento sem ter para onde ir. Marcos contratou-o como aprendiz de mecânico. Depois, uma menina a fugir da violência doméstica. Depois, irmãos cujos pais estavam encarcerados. Depois, mais. Cada um recebeu o que Helena tinha recebido: segurança, competências, família.
A sede do clube transformou-se. Metade permaneceu a sede dos motards. A outra metade tornou-se salas de aula, salas de aconselhamento e uma cozinha comercial onde mãe Zélia dava aulas de culinária. Na parede principal, os desenhos de Helena multiplicaram-se. Cada criança que passava adicionava o seu próprio, até que motas com asas de cromo cobriram todas as superfícies. Construímos algo bom, disse Touro uma noite, a ver Helena a ensinar uma criança mais nova a limpar corretamente uma corrente de mota. Não, Touro. Ela construiu algo bom. Nós só lhe demos as ferramentas. E na garagem, a brilhar sob as luzes fluorescentes, asas de cromo, esperava a sua pacha, a sua próxima viagem, pronta para voar. A primavera chegou a Portugal, com flores silvestres e segundas oportunidades. Numa manhã de sábado, 8 meses depois de uma menina aterrorizada rastejar para debaixo da mesa de um motard, os falcões de aço prepararam-se para o seu passeio memorial anual. Este ano era diferente. Este ano, eles não estavam a andar sozinhos. Helena estava na garagem a ajustar o capacete, o roxo com chamas, do qual ela estava quase a crescer. Tinha crescido 8 centímetros e mãe Zélia disse que ela precisaria de novos jeans em breve. O seu rosto tinha preenchido. O medo das bochechas ocas, substituído por sardas e confiança. Pronta? Perguntou Rico, a verificar asas de cromo uma última vez. Pronta para nascer, respondeu Helena. E os motards riram. Ela tinha apanhado as suas frases, a sua pose, mas por baixo, ela ainda era de coração mole. Ainda a menina que deixava tigelas de água para cães vadios e escrevia notas de agradecimento por tudo. Para onde vamos? Perguntou ela, a montar a sua mota com facilidade prática. Para um lugar especial, disse Rico. Confia em mim. Ela acenou sem hesitar. Só isso mostrava o quão longe tinham chegado. O comboio saiu ao meio-dia. 15 motas, motores a troar em harmonia. Helena andava entre Rico e o marido de mãe Zélia, Grande Pedro. A sua pequena mota prateada a manter-se firme. Ela praticou durante meses e agora manejava asas de cromo como se tivesse nascido para isso. Eles andaram por estradas que se estendiam até ao infinito, onde as árvores de sobreiro se erguiam como sentinelas. Passaram pelo café onde esta história começou. Sara acenou da janela e Helena acenou de volta, entusiasticamente. Através de pequenas aldeias, onde as pessoas reconheciam os emblemas dos falcões de aço e buzinavam em apoio. A Fundação Asas de Cromo tinha mudado a reputação dos falcões. Eles já não eram apenas fora da lei. Eram protetores, construtores, família. Numa área de serviço, Touro comprou-se um gelado a Elinana, framboesa azul, o seu favorito. Ela sentou-se numa mesa de piquenique, pernas a balançar, enquanto Pequeno lhe mostrava fotos no telemóvel. Aquele é o Vasco, disse ele cuidadosamente. Helena olhou para a imagem. O seu ex-padrasto, num fato macaco, laranja a ser levado para um tribunal. O julgamento tinha sido breve, com as provas de Helena e a documentação adicional dos falcões. O caso da acusação era hermético. Fraude, exploração laboral, evasão fiscal, conspiração, a lista continuava. Ele recebeu 42 anos de prisão. Sentiste-te mal por ele? Perguntou Pequeno. Gentilmente. Helena considerou isso seriamente. Sinto-me mal pela pessoa que ele poderia ter sido. A mãe disse que ele nem sempre foi mal, que algo se partiu dentro dele. Ela lambeu o gelado pensativa. Mas estou feliz por ele não poder magoar mais ninguém. Sabedoria para além dos seus anos. A tua mãe estaria orgulhosa de ti, disse Pequeno. Eu sei, Helena sorriu. Eu falo com ela às vezes.
Na minha cabeça, conto-lhe sobre as asas de cromo e as crianças que estamos a ajudar, e como a misericórdia aprendeu a apanhar frisbees. Eu acho que ela me ouve. Eu também acho miúda. O verdadeiro destino revelou-se quando o sol começou a descer. Eles chegaram a um miradouro, um lugar onde a estrada se estendia até ao infinito, e o céu se pintava de laranjas, roxos e ouro. Alguém tinha montado um pequeno memorial, flores, fotos, uma placa de bronze. A placa dizia: Helena Park, mãe, denunciante, heroína. Ela deu tudo para que outros pudessem ser livres. Helena desmontou lentamente, aproximando-se do memorial. Rico tinha o encomendado meses antes, trabalhando com Helena para escolher as palavras. Este era o verdadeiro local de descanso de Helena. Não algum cemitério chique que Vasco tinha escolhido, mas aqui no campo, onde a estrada significava liberdade. Trouxe os meus amigos, aqueles de quem te falei. Os motards ficaram para trás, respeitosamente, dando-lhes espaço. Eu fiz o que pediste. Encontrei pessoas corajosas. Eles ajudaram-me a parar o Vasco e agora estamos a ajudar outras crianças. Exatamente como querias. A voz dela falhou. Tenho tantas saudades, mas estou bem agora. Eu prometo que estou bem. Ela colocou flores silvestres frescas no memorial. Roxo e amarelo, os favoritos de Helena. Quando regressou ao grupo, os seus olhos estavam úmidos, mas ela estava a sorrir. Podemos andar na autoestrada como prometeste? Todos juntos. Esse é o plano, disse Rico. Eles montaram as moas. 15 motas e uma pequena mota prateada formaram uma linha. Assim que o sol tocou o horizonte, eles aceleraram. A estrada abriu-se à frente deles, vazia e infinita. O riso de Helena ecoou, puro e alegre, enquanto asas de cromo a levava para essa frente. O vento apanhou-lhe no cabelo por baixo do capacete. As suas mãos estavam firmes no guiador. Ela estava a voar. Rico olhou no seu espelho e viu-a lá. Já não era a criança aterrorizada que se escondia debaixo de uma mesa, mas uma menina que tinha encontrado as suas asas e aprendido a usá-las. Não nos propusemos a derrubar um bilionário, pensou Rico. As palavras a formarem-se na sua mente como uma oração. Propusemos-nos a proteger uma menina, mas ao protegê-la, protegemos centenas mais. Não destruímos apenas um império. Construímos um lar para uma miúda que nos lembrou como é a misericórdia. Ela ensinou-nos que a coragem não é não ter medo. É estar aterrorizado e avançar de qualquer maneira. Que família não é sobre sangue. É sobre quem aparece quando te estás a esconder debaixo de mesas. Que a pessoa mais pequena pode mudar tudo se as pessoas certas acreditarem nela. O comboio entrou no pôr do sol. Uma irmandade e uma menina, todos a rugir pela estrada aberta juntos. Misericórdia ladrava do sidecar de touro. O riso de pequeno ecoava sobre o ruído do motor. Mãe Zélia e Grande Pedro andavam lado a lado, as mãos a tocarem-se brevemente. E Helena, preciosa, corajosa, linda Helena, andava entre eles, finalmente segura, finalmente em casa. 3 anos depois, o edifício da Morgado Tecnologias estava abandonado nos arredores do porto. Janelas partidas, terrenos cobertos de mato, abutres corporativos tinham-no despojado de tudo o que era valioso. A natureza estava a reclamar o resto, mas numa parede visível da autoestrada, alguém tinha pintado algo. Tinta fresca, aplicada recentemente, mantida regularmente por artistas desconhecidos. Em letras de 3 metros de altura, cor de cromo prateado com chamas roxas. O caminho pertence aos honestos. E por baixo, mais pequeno,
mas não menos poderoso. Fundação Asas de Cromo, dando voo aos encurralados. Os condutores que passavam viam-no e lembravam-se. Uma menina que enfrentou um monstro. Motards que escolheram a proteção em vez do lucro. Uma mãe que documentou a verdade, mesmo sabendo que lhe custaria tudo. Lembravam-se que os impérios construídos sobre mentiras acabam por ruir. Que a misericórdia importa. Que, por vezes, os heróis mais improváveis vestem cabedal e andam de mota. E que toda a criança merece alguém com olhos bondosos que lute por ela, mesmo quando o mundo diz para se desviar o olhar. O caminho pertencia aos honestos agora e sempre pertenceria. Fim do vídeo. Se esta história tocou o seu coração e acha que todos merecem as suas próprias asas de cromo, por favor, subscreva o nosso canal. Deixe um comentário e diga-nos qual falcão foi o seu favorito. Dê um gosto ao vídeo para nos ajudar a dar mais voo a mais crianças.